esse ano a gente faz 30 anos de casados, né? A gente se casou bebê. Aleluia. E lá no início, quando a Cassiane falava, porque a Cassiane sempre foi despojada, eu sempre fui tímido. Lá em casa, na relação, o 500 graus é ela, eu sou espiritual, irmão. Sou 500 graus, meu irmão. Aleluia. Aí a Cassiane falava, começava a cantar assim, eu tímido. E eu ficava vermelho, depois chegava em casa e falava para ela assim, Micheline, você me faz passar vergonha, todo mundo é não sei o quê. Aí ela falava assim, ó, vamos combinar, não precisa fazer esse negócio todo. Aí chegava na outra igreja. Ele falou que eu ficava muito melosa com ele. Na outra igreja, gente tinha combinado certinho, fazia a mesma coisa. Porque ele é tímido. Aí me entreguei, irmão. Agora, depois de 30 anos. Agora já acostumou 30 anos depois, né? Vai relutar por quê? Coisa O mais linda. engraçado é que quando as pessoas olham para o nosso casamento, aí. Tem como ficar espiritual. Eu falo pra ele assim, ô meu irmão, dá glória porque você é meu ovelhão. O negócio de gato é perigoso, da gata arranha. Pois é. O engraçado disso tudo é que acontece o seguinte, você já vai sentar, tá? Mas segura um pouquinho em pé. Você em pé está queimando caloria. Vai ficar magra pelo menos mais 4 quilos. Eu recebo dele sobre a minha vida. Aí, olha só, acontece o seguinte, nós temos o casamento abençoado por Deus, porque casamento perfeito é imperfeito. Não, existe casamento, você sabe, quem é casado aqui sabe, as crises e tal. E às vezes as pessoas chegavam para mim, poxa, eu queria ter um casamento igual o seu, vocês nunca brigam. Eu falei, você é casado com mulher baixinha? Aí, Cassiane aprontava e a gente brigava, às vezes falava alguma coisa em casa e tal, e convidava a gente para cantar. E, porque geralmente no casamento o homem tem sempre razão. Ele não tem medo de morrer, não, né? Tem um monte de mulher aqui, vixe. Eu sei, filho. Elas sabem que não é bem assim, é só para poder afagar um pouco o ego dos homens que estão aqui. Está muito pouquinho, tá outro. Aí a gente chegava assim, e os dois, sabe, no carro ninguém falava com ninguém. Ia para a igreja. De bico. De bico, eu e ela. Aí eu falava assim, ó, hoje você não me chama para cantar, que você sabe que eu não estou legal com você. Nada de coraçãozinho, hein? Aí ela, tá bom. Fazendo. Aí chegava, porque eu sempre fui o DJ. Né? Cassiane cantava e ia pro som. Aí eu colocava o som lá, e sério, nós dois. Aí, numa dessas, a Cassiane, bem, irmãos, eu queria, para poder finalizar, eu queria chamar meu esposo. Eu falava, mas você não sabe que a gente tá brigado? Aí saía eu do som e vinha, que nem um lerdo. De bico. Aí ela, para mim... Não, eu já estava vigiando, irmão. Como é que eu ia dormir com o inimigo do meu lado? Não pode. Teve uma vez que deu uma crise de riso, não foi, Cássio? Aí ele... Porque uma das últimas. O Ele tempo assim, ó, não pode apagar. E eu apertando a mão dele, ninguém sabia. Eu assim, ó, pra me olhar. Porque como é que canta a música de amor sem olhar? Aí ele assim, ó, o tempo não pode... E eu aqui, apagar. Eu querendo soltar a mão. Eu indo atrás dele. Aí no final, quando ele virou, eu apertando a mão dele, nós dois rindo, ninguém sabia de nada. Vocês são tão felizes. Começamos a rir. Quando entramos no carro, aí ele virou e falou assim, o que a gente combinou? Eu falei, mas valeu, agora a gente tá de bem. E aí, chegamos aos 30 anos de casados. Eita, glória! É isso aí. Também, irmão, sabe o que eu fazia? Eu uso a palavra. Se ele ia dormir sem brigar comigo... Agora o negócio agora piorou, porque eu prego, sou refém do que eu falo. Né, Micheline? Refém do que eu falo. Aí eu prego aqui e tal, aí ela faz qualquer coisa, tipo assim, ó. Aí ela fala, como é que você pregou isso? Você não vai viver isso? Não tá vivendo, varão. Aí eu falei, rapaz, eu tô com um inimigo em casa. E aí ele dobra o joelho para orar, né? Antes de dormir. Mas isso já acabou. Senhor. Aí eu fico assim, toim. Ele, o que é isso? Eu falei, tá batendo no teto, que não sobe.
vendo? Tem que fazer as pazes antes de orar. Meu irmão, é tudo sabedoria divina, aleluia. Tô te dando as armas, hein? Mas deixa eu falar algo para você, antes da Cassiane, antes da gente finalizar esse momento aqui. A nuvem de testemunhas da minha vida não é a de Alfa. Também não são os meus parentes. A nuvem de testemunha da minha vida é a minha família. Caio, Joshua e Jaiane. Porque é muito fácil você pegar o microfone e ser um impostor. Colocar uma máscara, ser um ator. E eu vou te falar, Deus vai até usar, porque o dom de Deus é irrevogável. Satanás faz tudo que ele faz pelos dons que Deus deu para ele. Mas viver o processo do casamento, na verdade, é um crescimento constante, é uma renúncia. Deus deu o casamento para a gente aprender a renúncia. Porque o que é a vida? Nada mais é do que uma entrega. Meu pai conjecturou isso para mim da seguinte forma: meu filho, o carro pode ter 5 marchas à frente, mas todo carro precisa ter uma marcha ré. E casamento é isso. Então, a de Alfa presencia, ou a de Alfa recebe de Deus aquilo que eu já derramei na minha casa. Hoje eu tenho a Jaiane, que para mim é uma pregadora, é uma levita, é alguém que desde o ventre foi alguém que nós consagramos ao Senhor. A oferta que eu coloco aqui no altar, por maior que ela seja em dinheiro, é muito pequena, é pífia diante daquilo que nós já fizemos em relação aos nossos filhos. Não é? O Caio vai ser já é um grande pastor. Sabe por quê? Porque ele falou para mim que não quer ser pastor. Eu falei, agora que você vai ser pastor. E o Joshua foi concebido, na verdade nós soubemos da gravidez do Joshua, nós estávamos numa igreja nos Estados Unidos, e numa igreja americana, El Cerrito, e lá na Califórnia, e tinha na frente, lá são bancos, e tinha a Bíblia em inglês, e a Cassiane falou assim, olha, se eu tiver, não, acho que você falou que você já estava grávida, né? Não, a gente não sabia. Aí eu abri, o Jairo estava testando o som, eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, saiu no livro de Joshua. Aí eu falei, Jairo, se a gente tivesse um terceiro filho, podia ser Joshua. No dia seguinte, eu descobri que eu estava grávida. E o Joshua vai ser um grande pastor nos Estados Unidos. Aleluia! Já foi liberado. Então, queridos, nós não vivemos uma vida fake. Eu não subo nesse altar brigado com a Cassiane. Por mais que ela apronte comigo. Estava indo tão bem, né, filho? Tá vendo? Ela concorda. Obrigado, filho. Isso aí. Você vai falar? Eu quero, com muito prazer, gostaria de chamar aqui, para poder ministrar agora, a Jay. Vem cá, filha. Aplauda o nome do Senhor. A Jay é a minha primogênita. E um dia conversando com ela sobre a conferência, e a Jay, ela tem um chamado de Deus desde muito pequena, desde o ventre mesmo. E eu já tive muitas experiências tremendas com Deus, com ela, né? Ela, criança, coisas assim que Deus estava usando ela com 3 anos profetizou. É um negócio muito louco, né? Só Deus faz essas coisas. E várias vezes nós tivemos várias experiências com ela, várias pessoas. E ela criança, 2, 3 aninhos. E eu sempre falava para Jay, você tem um chamado de Deus, você não pode fugir. E aí ela tem, sabe, uma vida no altar. Teve os momentos dela também, mas não adianta fugir daquilo que Deus determinou. E conversando com ela esses tempos atrás, conversando sobre a conferência, eu olhando para ela, né, e pensando assim, ai filha, porque eu fico assim, vai ministrar? E ela, não. E dessa vez ela falou assim, sim, eu posso? Eu comecei a chorar, porque é resposta de oração para as mães que estão aqui ter um filho no altar. Ministrando num evento que você coordenou, é um grande presente de Deus. Então eu profetizo que a sua casa também vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, eu estou aqui com o meu esposo, né, com a minha primogênita, dizendo que a nossa casa é uma bênção.
quero aproveitar esse momento, Cassino, e orar pela sua família. Sabe por quê, queridos? Evento vai acabar, pregação vai acabar. Essa divisão de igreja, que nós chamamos de igreja, na verdade, isso é só aqui por enquanto, porque Deus está formando uma grande família. Família eterna. O casamento vai acabar. O que vai permanecer é a família. Eu queria chamar o Caio. O Caio está aí pertinho? Ele está trabalhando. Chama o Caio lá, por favor. Depois eu recompenso essa falta dele. Meus filhos estão tudo na obra, irmão. Eu tive que me submeter ao processo. Na verdade, um momento de transição, acho que tem muito a ver com o que está sendo ministrado aqui sobre pérola, sobre o que é gerado. E para quem não sabe, eu sou um empresário, produtor musical, e até então eu que faço, depois de casado, eu que comecei a fazer as produções da Cassiane. E eu sempre fugia desse processo de falar na igreja. Eu me lembro que o pastor João Nunes me chamava para poder orar e eu fugia. Até que um dia Deus falou comigo assim: você vai entrar em um processo que eu vou te forjar, porque tem um lugar que está esperando por você. Deus falou, queridos, Deus vai te tratar como adulto, não vai te tratar como alguém com retardo mental. Se Ele falou, vai cumprir. O processo vai te levar ao lugar do seu destino. Eu tive que entender isso. Deus então fica em silêncio para saber onde vai estar o seu coração. Quando Deus fica em silêncio com Jó, Jó corre para Deus. Deus ficou em silêncio com Saul, Saul correu para uma cartomante. Então, quando Deus fica em silêncio, porque Ele quer saber para onde o seu coração vai correr. E nesse período de transição, eu não entendi absolutamente nada. E tinha vezes que eu falava para Cassiane, o que eu vou fazer? Eu sou formado em música, eu sou empresário, mas parece que tudo que eu estou fazendo, Deus está direcionando para poder abençoar pessoas. Às vezes que eu ia gravar, às vezes que eu ia produzir, e Cassiane, quando ia cantar, o Brasil recebia, e a gente passando por uma transição. Queridos, receber oficial de justiça, eu recebia direto na minha casa, comecei a dar paz do Senhor para eles, porque eles vinham com terno e gravata, falaram, não sou crente, não sou oficial de justiça. Falei, Senhor, quando que vai terminar isso? E Deus foi permitindo perder os carros, foi permitindo perder muitas coisas. Foi moído, né? Nós estávamos em uma transição, onde parecia que nós tínhamos contraído lepra, porque as pessoas não queriam, não era, para você ser bem quisto, não chegue perto de Cassiane e Jairim, porque o ministério deles acabou. E Cassiane ministrava, cantava, e meus filhos estavam com 7 anos, 8 anos, 5, e eles sem entender algumas coisas, devendo 9 meses à escola, e todo mês ia lá e falava assim, Deus vai honrar. Aí a gente ia num lugar para poder, sabe, entregar algo, e eu falava, Cassiane, hoje a oferta vai vir, Deus vai usar esse pastor, e quem sabe? E o pastor, na maioria das vezes, Cassiane, Jairim, você é uma bênção, olha, vão na pizzaria. Eu falo, Jesus, eu preciso pagar a conta. E eu com a empresa, com as coisas já acontecendo, e Deus em silêncio. É porque tem um hino da Cassiane que diz que quando ele fica em silêncio, porque está trabalhando. Então, não atrapalhe Deus trabalhar na sua vida. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Deus te trouxe para essa conferência, é para um start, é para um despertar. Mas tem um processo. Porque milagre não forja ninguém. O que forja você é o processo, é a transição. Deus não está interessado no que você vai ter, nem naquilo que você vai ganhar. Deus está interessado em quem você vai se tornar. E sem entender nada, num corredor, porque a transição é um corredor, onde você vê todo mundo e ninguém te vê, você se torna invisível. Não é porque essas pessoas deixaram de gostar de você, é porque quando Deus terminar todo o processo de transição, a glória, o louvor e a honra vai ser dele. Deus então nos forjou durante um tempo, 7 anos, 8 anos, e a gente sem direção. Então vai aqui para você uma palavra. Se você não sabe o que está acontecendo na sua vida e não sabe que direção você tem que tomar, pare e sirva alguém que já tenha uma direção definida.
Foi isso que eu fiz na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Às terças-feiras, nós tínhamos 4 cultos. Um culto 6 horas da manhã, um culto 10 horas da manhã, acabava meio-dia, de meio-dia às 2, almoço, de 2 às 4, estudo bíblico, depois o outro culto 5 horas da tarde, e o outro culto 7h30 da noite. Comecei a servir o pastor João Nunes e a Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Deus estava me forjando. Aleluia. Eu não caí de paraquedas nesse lugar. Se é para aplaudir, aplaudo glorificando o nome do Senhor Jesus. Pensa bem, o maestro, como pastor, na verdade, hoje faz todo sentido, né? Porque hoje eu sou um arregimentador de pessoas. E eu fazia isso na área musical. E hoje eu tenho que compor sinfonias. Não com notas, mas não com partitura, mas com a Bíblia. Não com notas, mas com palavras. Então a transição foi algo de Deus. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa, nesse processo todo, não serviremos, mas servimos ao Senhor. Você pode colocar, em vez do futuro, colocar no presente? Se você tem, talvez, um parente, na sua família, alguém, ou seu esposo, seu cônjuge, ou algum filho, ou de repente sua mãe, seu pai, declare isso. Diga, hoje eu declaro, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Amém? Eu quero orar pela sua família. Se você estiver do lado do seu cônjuge, por favor, dê a mão, um abraço. Se estiver próximo dos seus filhos, eu quero orar por você. Satanás está tentando, ou tentou, colocar na sociedade, incutir uma ideia de que casamento, família, é uma ideia falida, é um projeto falido, mas é um projeto de Deus. Senhor, eu oro na autoridade do Teu nome, porque quando eu vim para esse lugar, eu vim no Salmo 24. Quem é este que vem lá? Este é o Rei da Glória. Eu estabeleço, Senhor, não por causa da conferência Amigas de Deus, mas apesar desse momento, Senhor, eu quero entregar cada família em Tuas mãos, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo, Senhor, visão, trazendo novas perspectivas, Senhor, trazendo, Senhor, o fôlego, trazendo naquilo que já estava morto, trazendo vida, todos os sonhos, Senhor, que Satanás tentou matar. Eu declaro os sonhos aqui ressuscitados. Os que morreram, e sonhos que Satanás tentou matar, não vai conseguir, porque o Senhor está liberando a bênção para famílias aqui hoje. Toda arma preparada, forjada, feita por encomenda, para destruir esse casamento, para destruir essa casa, Senhor, palavra maldita que foi liberada, para dizer que não ia chegar a lugar nenhum, nós declaramos, Senhor, a falência dessas palavras, e declaramos um tempo novo sobre a vida, de cada família, declaramos a vida sobre vidas aqui hoje, declaramos, Senhor, a vida sobre famílias aqui hoje, e que tudo que foi feito, Senhor, hoje, eu declaro que toda maldição que foi falada, que foi arregimentada, hoje chega um ultimato dos céus. Eu declaro um tempo novo, famílias serão restauradas. Aleluia. Mães que estão aqui hoje, que não estão conseguindo ver um futuro para os seus filhos, eu quero lembrar que o Senhor Deus fez de um assassino que era Moisés o autor do Código Penal. Eu quero lembrar que aquilo que você vê como um ato que não tem mais jeito, ou como alguém que não tem mais jeito, Deus pode todas as coisas, porque Ele sim tem poder de revogar situações e causas. Então eu libero o Senhor sobre famílias, sobre vidas. Nós sairemos, Senhor, dessa conferência convictos de que o Senhor blindou, guardou, restaurou a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. A igreja pode dizer amém. Glória a Deus.